Então, para começar, eu vou especificar, né, definir melhor o que é essa situação, esse impasse que a gente se depara na indústria quando nas vagas vem escrito que precisa de experiência. É nessa hora que a gente, quando não tem experiência na indústria do petróleo, a gente trava e fica ali com receio de se candidatar. Você está tentando a sua primeira vaga, ou porque você ainda não tem experiência na indústria do petróleo, ou porque você está começando a sua carreira, e aí você trava, não se candidata e entra naquele ciclo de que eu não consigo uma vaga porque eu não tenho experiência, eu não tenho experiência porque eu não consigo uma vaga. Então, aí você nem tenta aplicar para nenhuma vaga, porque você está nesse ciclo, fica rodando em círculos, fica tentando achar a saída para adquirir essa experiência prévia, né, na função dentro da indústria, já que todas as vagas que a gente vê por aí, a maioria delas pede alguma experiência para trabalhar. Vocês já passaram por isso? Eu imagino que muita gente aqui já tenha passado por isso, né? Então, eu não estou falando aqui daquelas vagas offshore que pedem o mínimo 2 anos embarcado, porque essa eu já mostrei esse cenário, já mostrei aqui diversas vezes para vocês qual é o caminho para esse tipo de vaga. Esse tipo de vaga, realmente a experiência na indústria é muito importante, então você precisa entrar pelo onshore para conseguir sua vaga offshore. Esse é o caminho mais rápido e mais fácil. Quem tenta direto, sem experiência nenhuma, uma vaga no offshore, sem ter passado por onshore, assim, a probabilidade de você conseguir é baixíssima. Existem pessoas que conseguem, mas eu, por exemplo, nunca conheci uma que não tivesse passado antes pelo onshore. Então, como é que a gente faz para superar esse desafio, né, de sair desse ciclo de não ter experiência porque não me dão uma vaga e não consigo uma vaga porque eu não tenho experiência? Então, para começar, você precisa entender por que as empresas pedem experiência. Algumas delas, os projetos são curtos, ou porque o projeto é de um custo alto, então ele não tem nem tempo, nem dinheiro para investir no desenvolvimento daquela pessoa, e eles precisam de agilidade. Por ser curto, eles precisam contratar rápido, então não tem tempo de esperar aquela pessoa adquirir experiência. Então, muitas das vezes, a gente só está aplicando para a vaga errada. Se a gente não avalia esses pontos, se a gente não consegue entender essas circunstâncias da empresa, a gente vai ficar mirando em vagas erradas, ao invés de selecionar aquelas que estão adequadas, ou procurar aquelas que estão mais alinhadas com o nosso objetivo. Outro ponto importante é a gente buscar as vagas que estejam alinhadas com o nosso nível de carreira. Se você acabou de se formar, não adianta você querer uma vaga de coordenação, ou se você tem uma vaga, se você tem experiência como estagiário e aí você quer buscar uma vaga de liderança, de coordenação. Um passo de cada vez, a indústria não contrata assim. Então, você realmente, se você quer entrar na indústria, o seu foco tem que ser nas vagas de entrada. O que são vagas de entrada? Aquelas vagas que contratam pessoas sem experiência ou com pouca experiência, que são os estágios, as vagas de trainee, as vagas de profissional júnior. Essa é a vaga para quem está começando na carreira. Então, outro ponto onde você consegue buscar essa experiência é fazendo trabalhos voluntários. E tem várias ONGs voltadas para a área de segurança e meio ambiente. Então, se você não tem nenhuma experiência, ou você ainda está fazendo a faculdade e não conseguiu nenhum estágio, o trabalho voluntário é uma ótima oportunidade de você desenvolver habilidades e experiências que vão ser úteis na hora de você concorrer a uma vaga dessas de entrada, por exemplo, de um profissional júnior, se você já tivesse formado. Outro ponto também, tem consultorias que tem vagas de profissional júnior. É muito comum você encontrar consultorias que têm estagiários, trazem muita experiência, dão muito trabalho, né, para essas pessoas, realmente testam, realmente botam no campo de batalha essas pessoas que estão querendo entrar na indústria. Então, consultorias, você pode dar também consultoria gratuita, por exemplo, se você já se formou, tem pequenos negócios que às vezes precisam do seu trabalho, do seu apoio, do seu serviço, isso conta como experiência. Porque uma coisa que eu já falei aqui, eu não sei se todo mundo acompanha isso, a gente também tem que tentar interpretar o que está na vaga, né? Muitas vezes ela vem escrito que ela só precisa ter experiência, ela não diz que é experiência em óleo e gás. Então, muitas vezes, se você já tem experiência
como engenheiro, como analista de SMS, de SMA, ou como técnico de segurança ou técnico ambiental em outra indústria, muitas vezes você pode aproveitar essa experiência para aplicar para as vagas. Então, quem está na faculdade, empresa júnior, também é uma ótima oportunidade de você ganhar, adquirir alguma experiência que vai tornar o seu currículo um pouco mais robusto. Então, como eu estava falando, você pode aproveitar, né, a sua experiência, quem já tem alguma experiência na profissão ou na função. Se você já trabalhou em indústrias similares ou de alto risco, ou tanto na cadeia, né, de suporte, de apoio para a indústria do petróleo, também pode aplicar para as vagas. Todas essas experiências são muito válidas e são bem vistas. Você já não tem a falta de experiência. Se você, por exemplo, trabalhou numa indústria de siderurgia, ou numa petroquímica, ou numa indústria marítima, né, na parte marítima, por exemplo, de navios, a parte de transporte, de cargas. Então, você já tem alguma experiência que é útil para a indústria do petróleo. Por isso que é tão importante você fazer aqueles 2 primeiros passos, de você refletir sobre você, sobre a sua experiência, o que você tem a agregar e entender o que a indústria precisa, o que ela demanda desse profissional. É muito importante para você identificar em você quais são os pontos que você precisa melhorar e os que você já tem. Porque às vezes você não enxerga em você uma experiência que é válida para a indústria. Nós somos muitas vezes os primeiros a desmerecer as nossas experiências. Então, fazer esse processo de autoconhecimento e conhecer a indústria é muito importante para você sair desse ciclo de não conquistar uma vaga porque não tenho experiência, não tenho experiência porque não conquisto uma vaga.